faz falta quando a gente fica longe. E o peito aperta de saudade dos abraços, das conversas, dos jantares. Mas a saudade é bem maior no coração do nosso Deus. Que distância incalculável nosso mundo está do céu. Que saudade.
Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma noite de chave do Enem? Uma boa noite para todos que nos acompanham de norte a sul do país, passando pelo centro-oeste. E hoje nós vamos dar início ao novo ciclo, começando com Ciências da Natureza. Assim, quem gosta dessa área, fica ligado. Quem não gosta também fica ligado. Afinal de contas, é muito importante para o seu sucesso no Enem. Então fica de olho, pega o caderninho, fica colado na tela, participa no chat e vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa noite de hoje, com a aula de Química. E para isso eu chamo o professor Evandro. É com você! Boa noite, galera! Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aí focadinhos nos estudos, no Enem. E aqui estamos para mais uma bateria de exercícios de Química. Vamos lá então? Na tela, Beni! Vamos lá! Primeiro exercício aí. Não dá para esperar, né? Diminui o tamanho. Isso, bonitinho. Fiquei na frente da tela, hein, Beni? Mas eu vou te ajudar daqui a pouco. Então vamos lá, primeiro exercício. Ó, na aula de hoje, todos os exercícios são do Enem do ano passado, ok? Então vamos lá, primeira delas. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Ali está o nome em inglês. A minha área é química, não é inglês. Em inglês vai ser semana que vem. No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então vamos lá. Primeiro postulado de Dalton. O que ele dizia a respeito da matéria, né? Do que a matéria era constituída? Ele dizia que, o primeiro postulado dele, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O quarto postulado de Dalton, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. E o quinto postulado, os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos, ok? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Está aí o texto da questão, né? Que vai falar sobre, então, o modelo atômico de Dalton, o primeiro modelo atômico que surgiu aí em 1808. Com base neste modelo, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados Dalton ainda é considerado correto? Ou seja, desses 5 postulados, qual que ele ainda é válido, qual que é considerado correto? Outros 4 já foram superados, né, ultrapassados. Né? O que você acha aí? Vamos fazer um teste? Diga aí, é o postulado 1, 2, 3, 4 ou 5? Questãozinha fácil, né? Questãozinha fácil. Modelos atômicos. Vamos para a resposta? Você que respondeu. Beni, ajuda aí, Beni. Aê. Você que respondeu a letra E, você acertou. Então, o primeiro postulado ali, que a matéria era constituída de partículas indivisíveis, inclusive o nome átomo, né, significa indivisível, essa foi superada logo a seguir
com o modelo de Thomson, quando ele descobriu os elétrons, né? E aí propôs um novo modelo atômico chamado de pudim de passas, né? O bolinho da vovó. Segundo postulado, quando ele afirma que todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, aqui vai entrar o conceito de isótopo, né? Por exemplo, eu tenho átomos de hidrogênio com um próton, um próton e um nêutron, um próton e nenhum nêutron, e um próton e 2 nêutrons. Então eu tenho ali o conceito de isótopo derrubou esse postulado, né? O terceiro postulado ali, que vai falar de diferentes elementos químicos, tem diferentes tipos de átomos, em particular os seus átomos têm diferentes massas, né? Aqui entra o conceito de isóbaros. Eu tenho átomos iguais, eu tenho o mesmo átomo com, átomos diferentes com massas iguais, né? Então, aí derruba esse postulado. O quarto postulado, né, em que o átomo é indestrutível, né? A fissão nuclear, ela já vem, já derruba esse postulado também, e a formação de cátions e ânions aí também, né, a perda, o ganho de elétrons vai modificar o átomo, né? Então o único conceito válido é o número 5, né, em que os átomos de elementos se combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. Um exemplo aí, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, H2O. Beleza? Vamos para a segunda? Olha aí. Ó, Beni, agora eu deixei um espaço aí, ó, maior. Pode deixar grandão aí, ó. Deixei um espaço aí para você. Beleza? Tamo junto, galera. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, o NaOH, também conhecida como soda cáustica, e outra espécie química pulverizada, uma outra espécie aí na forma de pó. Quando é adicionada a água a essa mistura, então eu tenho o hidróxido de sódio e essa substância em pó, e é adicionado água, ocorre então uma reação que vai liberar gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então vai aquecer bastante essa mistura e vai liberar o gás hidrogênio, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere aí os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, e ali estão expressos em volts. Estão vendo aí a tabelinha, né? Então tem as semi-reações de redução e o valor ali do potencial de redução. Ó, isso é importante, hein? Potencial de redução. Então eu tenho ali a água, né, o hidróxido de cobalto, o hidróxido de cobre, o óxido de chumbo, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro, ok? E os seus respectivos valores. A pergunta pede assim, ó, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Alumínio, cobalto, cobre, ferro ou chumbo? Fala aí, Beni. O Beni está dizendo que é para apontar. Aqui, qual é? Olha lá, a gente vai fazer assim. Vamos fazer assim. Qual dessa? Essa. Está me tirando, né, Beni? Está me tirando. Ele acha que depois aqui sempre rola um lanchinho, né? Hoje ele vai ficar sem, para deixar de ser. Muito bem. Olha aí, ó, voltando. Volta aí, velho. Isso, olha aí, ó. Eu tenho duas espécies. Uma é o hidróxido de sódio e outra é aquela espécie pulverizada. Uma dica assim que a gente sempre dá aí, ó. Leia com atenção o enunciado e busque a interpretação daquilo que está sendo dito, que muitas vezes você vai encontrar a resposta na própria questão. Essa é uma delas, né? Mas vamos ver lá. Então eu tenho
o hidróxido de sódio, uma outra substância e água, né? Não posso esquecer da água, tá bom? Muito bem. Qual é a substância? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Respondeu? Muito bem. Vamos para a resposta. Então, para aumentar a eficiência, deve-se utilizar a espécie que sofre oxidação facilmente. Então, quem tem o maior potencial de oxidação? Bom, quem é que tem o maior potencial de oxidação? Exatamente aquele que tem o menor de redução. Se ele tem o menor de redução, ele vai ter o maior de oxidação. E essa é, de acordo com a tabela ali, você verifica que a resposta, então, é o alumínio. O alumínio é o responsável. Então, seria a letra A. Resposta aí, letra A. É um exercício, né, que vai exigir que você tenha aquela ideia dos potenciais de redução e oxidação, né? Perfeito? Muito bem. Esse aqui é um exercício que embora à primeira vista, assim, o cara dá uma olhadinha, meio que se assusta, vai com calma. Leia com atenção que você vai ver que a resposta está no próprio exercício, tá? Olha que coisa interessante, o próprio exercício é interessante, né? O odor que permanece nas mãos após o contato com alho, não é para lá fazendo aquele almocinho básico, né? Cortou o alho, pô, cheirou o alho nas mãos, né? E aí, para tirar, vai lá no banheiro, sabonetinho, não resolve. Agora olhe como é fácil de resolvê-lo, né? Ele pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável. Sabonete de aço? Que é isso? É uma barra de metal constituída de aço inox, 74% de aço, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Olha só o detalhe no exercício. O que acontece com ele? Ele não se desgasta com o uso. Ué, ele vai reagir, mas não vai ser desgastado? O que entra na reação, faz parte da reação, mas não é desgastado? Entra na reação, participa da reação e sai da reação como entrou. Já sabe a resposta, né? Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, que é a estrutura 1 ali, ó. E que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Então, da estrutura 1 vai passar para a estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete de aço inoxidável, ele vai atuar como o quê? Como um ácido, como um redutor, como um eletrólito, como um tensoativo ou como um catalisador? O que você acha? Pensa aí. Ácido, redutor, eletrólito, tensoativo, catalisador. Lembra do detalhe lá em cima, ó. Ele entra na substância, na reação, participa da reação, mas não se desgasta. Ele entra e sai como entrou. Então, a resposta? Muito bem. Se você colocou a letra E, você acertou. Catalisador. Essa é uma questão aí que vai exigir que você saiba a definição, né? O que é um catalisador? Catalisador são aquelas substâncias que participam da reação, eles vão diminuir aí a energia de ativação, vão facilitar a reação, vão fazer com que ela ocorra mais rapidamente, né? Porém, eles não vão ser consumidos na reação. Eles entram e, da forma como eles entram, eles saem. Daí, o sabonete de aço inoxidável, ele funciona então como um catalisador. Faça o teste aí em casa, use aí um aço inoxidável quando for cortar o alho. Depois você escreve aí para nós aí nos comentários aí se saiu o cheiro ou não, né? E se quiser convidar a gente para degustar depois aí
o almoço, a janta. O que você acha, Beni? Olha aí, ó. Todos nós apoiamos. Muito bem, vamos lá para o próximo. Legal. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então você tem aí a imagem de 3 compostos orgânicos, você já desconfiou aí que é orgânico, né? E que eles são utilizados como corantes, e eles são naturais. Um é a bichina ou a bixina, né? Que é presente no urucum, tem ele aquela estrutura, aquela fórmula estrutural. O licopeno, que é o responsável aí pelo vermelho do tomate, presente no tomate, né? E o beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja. Então aí os três corantes naturais. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de... Então a pergunta do problema é... No problema eu estou falando aqui a respeito de corante. Aí eu dou as estruturas, o exercício da estrutura, e ele vai pedir o que vai conferir a cor a eles, né? Por que ele é utilizado como corante, né? E ele vai dar 5 opções. A letra A, cadeia conjugada. Letra B, cadeia ramificada. Letra C, átomos de carbonos terciários. Letra D, ligações duplas de configuração cis. E átomos de carbono de hibridação ou hibridização sp3. E aí? O que será que confere cor a esses compostos? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. A resposta, letra A. Isto. Então, a capacidade de absorver a luz de diferentes comprimentos de onda é uma propriedade conferida aos compostos que têm ligações duplas conjugadas, né? Então, se você verificar nos três exemplos que nós demos ali, ó, todos eles têm ligações duplas conjugadas, né? Então, cadeias conjugadas. Perfeito? Resposta, letra A. Muito bem. A próxima questão está aí. Também uma questão envolvendo compostos orgânicos. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do pente, são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Uma pausa aqui no exercício. Esse é um exercício que vai falar sobre petróleo. E, amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É comum cair questões envolvendo petróleo. É comum. Então, dá uma olhadinha lá na sua apostila, pega o material, dá uma estudadinha, vai com fé, que provavelmente alguma questão envolvendo o petróleo, ou nas reações, ou na destilação, ou ainda em química ambiental, tá bom? Então, pensa lá, estuda, foco aí. Agora, olhando essa tabela, né, que vai apresentar as frações do petróleo e a temperatura em que ele vai ser destilado. Olha aí, a primeira fração são os átomos de carbono de C1 até C4, né? Então, compostos com 1, 2, 3 e 4 carbonos, né, que conhecido, você sabe que até o quarto carbono, né, compostos aí de até 4 carbonos, naturalmente estão no estado gasoso.
E a mistura desses 4 gases vai formar o que nós conhecemos como gás natural ou o gás de cozinha, né? O gás liquefeito de petróleo, GLP, ok? E a faixa de temperatura deles aí para separação aí é até 20 graus Celsius, ok? No grupo 2 está a gasolina, que vai de C6 até C12, ok? E aí está a faixa de temperatura dela aí de 30 a 180, tá bom? Daí de C11 a C16, compostos aí com 11 a 16 carbonos, aí eu já tenho a querosene, e aí a temperatura aumenta também para 170 a 290. E na fração 4, você tem ali o óleo diesel, que aí vai de C14 até C18. Tá? Antes de entrar no problema, né, dá uma olhadinha na tabela, porque assim, ó, essa é uma outra dica. Boa parte das respostas estão nos gráficos e nas tabelas, ok? Então, analisa a tabela, olha aí, ó, os compostos menores, né, têm temperatura de ebulição menor, né, temperaturas para destilação fracionada menor. Quanto maior é o composto, maior é a temperatura, ok? Percebeu isso? Beleza. Então agora vamos para a pergunta. Na fração 4, quem é a fração 4? Ah, o óleo diesel, C14 a C18. Temperatura de 260 a 350. Então, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Então, a pergunta que quer saber é por que um composto de cadeia mais longa, maior, ele vai ter uma temperatura mais elevada, né? Aí, a resposta 1, suas densidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. E letra E, a cadeia carbônica a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. E aí? E aí? O que você pensou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Respondeu? Então, vamos para a resposta? Vamos lá. O que você acha? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Olha aqui. O professor Júnior chutou aí. D. Fernando. Letra F. Todo físico. É físico, né? Cara físico imagina, né? Não vou nem falar nada, né? Dê a sua resposta, coloca aí, publica aí. Vamos fazer uma enquete rapidinho aqui, ó. Diga aí, Thiago. Alguém já colocou aí? D e A. Mais alguém aí? Vamos lá, Beni. Não vale olhar Ô, Beni, não vale colar, Beni. Ó, não faça o que o Beni está fazendo. O Beni já foi olhar o slide seguinte para saber qual é a resposta. Não pode, Beni, não pode. Que isso? Não faça isso, tá? Você pode perder a prova lá, mas ainda vai responder um processo. Cuidado, né? Muito bem. Professor Thiago, as respostas aí, A e D. Amigos, essa é uma questão realmente que vai exigir de você um pouquinho. Por quê? Porque exatamente essa letra A é a pegadinha. A letra A é a pegadinha, porque você é levado a considerar que o elemento ou as substâncias maiores, elas vão ter a densidade maior, e aí, em razão disso, elas vão ser mais difíceis de se separarem ali pela destilação. Mas a resposta não é a letra A. A resposta é a letra D, tá bom? É a letra D. Ali está escrito C, mas é a letra D. Isso ali foi um erro do Beni. Conserta esse negócio, Beni. É letra D, Beni. Você vai me colocar... Não, eu tenho que demitir o Beni. Não tem jeito.
Tadinho. Então, vejam, na destilação fracionada do petróleo, quanto maior o tamanho da cadeia carbônica dos compostos obtidos, maior é a intensidade da atração intermolecular, ali a força de atração entre as moléculas, ok? As forças do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, né? E, em consequência disso, se torna mais difícil você quebrar essa interação. Sendo mais difícil quebrar a interação, mais difícil é você separar e volatilizar essa substância, ok? Então, não é letra C, tá? É letra D. Forças intermoleculares são mais intensas, tá bom? Muito bem. Olha lá. Meu, isso aqui é ao vivo, gente. Isso aqui é ao vivo. Vocês não têm noção como é difícil você ficar na frente da tela aqui falando para você com o Beni aqui, ó. Não, é fantástico isso, né? Vamos dar um prêmio para ele. Vamos lá então para a próxima questão. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras. Gente, essa questão é muito interessante. Visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Olha só, dentre eles pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Ah, só zinco? Zinco é um composto barato, ar está por aí. Que combinam o oxigênio atmosférico com o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da pilha, da bateria, né, zinco-ar, está apresentado ali na figura, né? Então eu tenho eletrodo poroso, o eletrodo de zinco, e aí tenho as substâncias, você tem a imagem dela aí, e até a lâmpadazinha acesa indicando que tem energia, né? Aí a pergunta é, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é quem? Quem vai se formar no ânodo? Ixi, Maria, e agora? O que você me diz? O que vai se formar no ânodo? Essa realmente não é uma questão daquelas que você pode dizer assim, isso é fácil demais. Não, você vai exigir de você um pouquinho de estudos, né? Principalmente aí da eletroquímica, ok? Muito bem. A resposta aí, ó. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é o zinco, o hidróxido de zinco aquoso, ok? Então, no ânodo vai se formar o zinco, né, a reação de oxidação. No cátodo vai se formar ali o hidróxido, e aí os íons hidroxila vão atravessar a membrana que separa, né, ocorrendo então a seguinte reação: o zinco iônico, o zinco de carga mais 2, vai reagir com 4 mols do íon hidróxido e vai formar ali então o hidróxido de zinco com carga menos 2, ok? Resposta letra E. Essa não era muito fácil, né? Essa aqui vai exigir um pouquinho de você. Acertaram? Opa! Dá o nome da criatura aí. Ó, Vitor! Fera, hein, meu? Parabéns! Parabéns! Valeu! É isso mesmo. A galera aí tá em dia. Eu vou dizer assim, ó, eu confio muito na educação. Vocês vão ver. Vocês vão bem. Vamos lá. Fé em Deus, pé na tábua aí, né? Aí, agora é uma questão assim bastante interessante, ó. Por quê? Quando você estuda ligações químicas, uma das primeiras ligações que você aprende ali é a regra do octeto, né? E aqui é uma questão aqui que ela vai tentar desmistificar um pouquinho de que tudo é a regra do octeto. Não, nem tudo. Para toda regra tem sua exceção, inclusive a regra das exceções, que por não ter exceção constitui-se uma exceção à regra das exceções, né? Então, tudo tem exceção. Então vamos lá, olha o exercício. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, cuja camada de valência ali é 5s2, 5p6,
e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente, ou seja, sem criticar, né, a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, camada de valência aí 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Essa é a pergunta, ó. 6, 8, 10, 12 ou 18? E aí? Agora, qual é a pergunta? Eu tenho que fazer a ligação do xenônio, né? Vou fazer com o flúor. O xenônio tem 8 elétrons, então vou colocar lá o xenônio com seus 8 elétrons e vou colocar ao lado o flúor, né? E ele está dizendo ali para mim que é o difluoreto, então quer dizer que são 2 átomos de flúor, um de cada lado, e ele tem 7. Se a ligação é covalente, eu vou ter a ligação entre um elétron do cloro com um elétron do xenônio, certo? Então, vai ligar um e um. E aí? Responde aí para mim. Ah, vamos se respeitar, né? Porque essa aqui é questãozinha dada. Essa é questão dada. Diga lá. Já estão me avisando aqui que o meu tempo se foi. E o de vocês também. O seu tempo se foi. Estão respondendo letra C. Tiago está dizendo que é a letra C. 1, 2, 3. Quantos aí estão respondendo? Um C e um B. Ixi, quem é agora? Quem respondeu C? Ô, Vitor! Tu é fera, hein, meu? E quem respondeu B? O Bruno e o Luiz. Beleza. Bruno e Luiz, eu comentei no começo da questão, ó, a gente tem que ficar ligado que nem tudo é 8 elétrons na última camada. A gente tem as exceções, ok? Tem exceções. Vitor, parabéns para você aí. Acertou. Olha aí, ó. Percebe? Você tem o xenônio, então, com os seus 8 elétrons, mais os 2, um de cada flúor que ele compartilhou. Lembre, o par de elétrons compartilhados vai ser computado para os 2 átomos. É isso aí, galera. Chegamos ao final da nossa aulinha de Química e o desejo aqui do professor Evandro de que você tenha muito, mas muito sucesso no Enem e também tenha sucesso na vida. Um grande e forte abraço. E agora eu vou puxar a orelha do Beni. E aí, galerinha, mandaram bem lá no chat, hein? Tá? Tem gente que gabaritou praticamente a prova de Química. Vamos agora para a nossa segunda parte da aula do Chave de Enem sobre Ciências da Natureza. E agora, para nós continuarmos, vamos para uma outra matéria super interessante, muito importante, que é Física. E para isso eu chamo aqui o super professor Fernando. Fernando, é com você. Tô bonito? Tá certo? Tá no ar.
Boa noite para você, boa noite para você que assistiu essa super aula do professor Evandro. Agora vem comigo que a gente vai falar de física. Eu sei que todo mundo adora essa disciplina, todo mundo manda muito bem. E hoje a gente vai continuar discutindo alguns conceitos aqui que a gente já conversou umas 4 semanas atrás, lembram? A maior parte de vocês ali deve ter assistido essa aula. Se perdeu, assiste lá no nosso canal do YouTube, tá tudo gravadinho. Se perder alguma das aulas do Chave do Enem, acompanha lá para você se dar muito bem na prova assim que ela acontecer. Hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar aqui com a chave do Enem. Hoje a gente vai começar... eu acho que trocaram ali... A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se. Eu acho que trocaram... A troca ali. O Beni, ele acha que eu falo um pouquinho de biologia, falo um pouquinho de química, e ele acha que eu já vou dar aula de biologia já. Beni, tá pronto agora? Não. Oh, meu Deus. Ó, biologia é daqui a pouquinho, professor Júnior, tá bom? Daí sim ele vai falar certinho da esquistossomose pra vocês. Pelo menos esquistossomose sai certinho, né? Não trava a língua. Bora lá. Aê, agora, disso aqui eu entendo, ó. As nossas questões eu peguei desde o ano passado até 2015, tá? Eu peguei algumas questõezinhas boas pra gente discutir, para não ficar tópicos repetitivos e conversarmos um pouquinho mais geral sobre essa disciplina linda que é a física. Assim que o pessoal aqui do Colégio de Maringá está acompanhando, alguns exemplos daqui serão apenas hipotéticos. Lembrem-se, a gente não pode ficar atacando o ovo da 8ª janela de um prédio, a gente não pode colocar animais em um gira-gira com uma rotação de tantos RPM, são apenas situações hipotéticas, tá bom? Claro, né, tô levando a bronca aqui do Beni. O Beni, ele acha que tá dando bronca em todo mundo aqui, ele não manda nada aqui, o Beni, tá? Ele falou que, apesar do meu contato ser maior com o pessoal aqui de Maringá, a gente está falando para todo o Brasil. Então, essas situações hipotéticas não funcionam apenas aqui para Maringá, apenas para todo o Brasil. E uma... Bichinho de pelúcia funciona para esses testes. Um teste hipotético que a gente fez em sala foi sobre eletricidade, mas daí é apenas hipotético. A questãozinha ali de termologia diz o seguinte, galera, vamos começar. No experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e uma de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Tato, toque, né, colocar a mão. Então eles não usaram um termômetro curado, um termômetro graduado. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento dirá que o derretimento ocorrerá A, B, C, D ou E. Ali eu tirei o suspense, né? A resposta é a letra A, mas por que é a letra A? A opção diz o seguinte, ó. Esse derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem a maior condutividade térmica que a de plástico. Tudo bem, essa opção extremamente lógica, metais eles vão conduzir a temperatura, né, energia térmica, o calor, mais rapidamente do que os plásticos. Mas tem uma opçãozinha que é muito boa. A letra B, ela fala que vai ocorrer mais rapidamente na bandeja de plástico, isso a gente já pode descartar. Na letra C, de novo, vai ocorrer mais rapidamente na bandeja de plástico. A letra E fala que vai acontecer com a mesma rapidez, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Essas 3, elas estão bem erradas, né? A variação de temperatura aí vai acontecer, mas em tempos diferentes. Objetos de plástico, eles são piores condutores do que metais. A letra D poderia ser um pouco atrativa para quem não estivesse prestando atenção. Olha o que ele fala. O derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, opa, tá certo, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Essa
informação, ela está correta. O problema é que, apesar dela estar correta, ela não responde a pergunta. Muito cuidado com essa opçãozinha aqui. Qual que é a discussão que ele está fazendo na questão? Ele está falando sobre a taxa de derretimento do gelo. E quando a gente fala de taxa de derretimento, a gente está falando sobre a condutividade térmica. Então, se liga nos enunciados para ele não te enganar. Apesar de ter uma informação correta nas alternativas, ela não responde à pergunta que foi realizada. Se liga para não errar essa de bobeira, beleza? Letra A, então, é a correta. Vamos mudar um pouquinho da grande área de estudo. Oh, agora fiquei grande, hein, Ben? Que isso? A questãozinha diz o seguinte: uma análise criteriosa do desempenho... Meu Deus, não dá muito zoom não, senão vai ficar nariz. Volta ali. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros... Meu... Faz um carrossel, Ben. Vai, faz girar. Ah, olha só, isso... Muito bom, Ben. Agora vamos estudar. A análise criteriosa do Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, olha só, ele é o último a começar a acelerar. Os seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Então ele percorreu os primeiros 30 metros em menos de 4 segundos, né? 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Então você tem que acelerar muito intensamente logo no começo e depois manter essa velocidade alta pelo restante do trajeto. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Ó, ao final desse percurso. Qual percurso? Os 30 metros iniciais. Então se liga nessa informaçãozinha. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de blá blá blá. Olha as opções. Ele está falando de trabalho. As unidades de medida, elas estão dadas em joule. Lembra? Se eu falo em trabalho, eu posso associar diretamente a energia. E aqui ele está falando em velocidade. Qual que é a energia de velocidade? Energia cinética. Opa, ele está falando de trabalho, está dando velocidade, então trabalho e energia cinética vão ter que aparecer ali envolvidas. Para esse cálculo, a gente tem ali no cantinho direito, o trabalho é igual à variação da energia cinética, o famoso, né, teorema da energia cinética ali. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Lembra, delta, variação, é sempre, galera, final menos o inicial. Muita gente acaba esquecendo, trocando os dois na hora de fazer o cálculo. Apareceu aquele delta, o triângulozinho, é final menos o inicial. Então, a variação, o delta de energia cinética, então vai ser a energia cinética final, ó, se liga ali, velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Obviamente a gente tem a massa multiplicando porque a gente está falando de energia cinética. Outra coisa importante é que na corrida dos 100 metros, o início dele é parado. Então a velocidade inicial é zero, quer dizer que aquele termo depois do sinal negativo eu já posso descartar. 0 vezes 90 é zero e não importa mais. Finalmente, fazendo a continha ali, 90 vezes 12, 12 ao quadrado, tudo dividido por 2, a gente vai chegar em 6,48 vezes 10 à terceira. Sobre o 10 à terceira, se liga, o Enem adora trabalhar com potência. Então, ele vai fazer você manipular a vírgula para a direita, para a esquerda. Então, quando a vírgula vai para a esquerda, a gente tem que aumentar a potência. Quando a vírgula vai para a direita, a gente diminui a potência. Se liga nessa notação científica aí para não errar, coisinha muito, muito simples. Só que não é essa pergunta que ele fez, ó. Olha lá no finalzinho. Supondo que a massa desse corredor seja
o trabalho total é mais próximo de. Ele não está pedindo para a gente achar o valor exato, ele está pedindo o valor mais próximo. E o valor mais próximo de 6,48 vezes 10 à terceira é a opção B, 6,5 vezes 10 à terceira. Então, bem fácil fazer essa aproximação numérica aí. Beleza? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Fala ali sim ou não no chat. Se vocês estão vivos, ainda não dormiu. Se estiver acompanhando, coloca ali no chat lasanha. Eu gosto de lasanha, adoro lasanha. Se estiver me ouvindo, fala lasanha ali no chat. É um bom alimento. Bora lá para o terceiro exercício para a gente resolver. Temos lasanha, Thiago? Opa, muitas lasanhas. Uma lasanha, mas é uma lasanha grande. Então, tudo bem. Christian Huygens, em 1656, há bastante tempo atrás, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. No texto parece que não é muito importante, mas esses termos, pequenas oscilações do pêndulo, são essenciais para a gente conseguir resolver esse exercício. Para manter a precisão do relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por vários ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Olha só, a liga metálica se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Quer dizer que a temperatura não está influenciando muito aqui não, tá bom? Desprezando a presença de forças dissipativas, e isso é muito importante, quando a gente despreza a força dissipativa é para facilitar a análise. Então não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem energias dissipadas em som, em calor, em outros tipos de vibrações. Então, desprezando essas forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que, daí a gente tem as opções. Quando ele fala no finalzinho, para que ele realize a contagem do tempo, quando a gente vai analisar fisicamente, é o período de oscilação. Opa, qual que é a equaçãozinha do período de oscilação de um pêndulo? Está ali no cantinho. Ó. T é igual 2π vezes a raiz de L sobre G. Ah, eu tenho que ficar gravando, decorando essas equaçõezinhas, essas fórmulas? Galera, infelizmente o Enem é uma das provas que ele não te dá um formulário. Então, a resposta é sim. De você aplicar essas equações, essas formulinhas durante o seu estudo, você vai já gravar muitas delas. Mas algumas você vai ter que dar uma forçadinha para tentar lembrar, para tentar decorar ali na hora. Infelizmente, o Enem não traz esse formulário. Alguns vestibulares, na grande parte dos vestibulares, já traz algumas formulinhas para já o aluno não precisar ficar decorando a fórmula. O interessante é que você entenda a fórmula. E entender essa formulinha aqui é bem legal. Por quê? Quando a gente analisa a oscilação desse pêndulo, para pequenas oscilações, ele não vai, né, de um lado para o outro, 180 graus. São pequenas oscilaçõezinhas. E essa formulinha, percebe ali, ó, depende do 2π, 2π é um valor matemático, só que depende então da raiz do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Olha só, se você ainda não percebeu, não tem massa ali naquela fórmula, e isso é muito importante. Quer dizer que aqueles relógios de pêndulo antigos, não importa a massa do pêndulo. Você arrumando, organizando, calculando muito bem a haste, você vai ter o período, o segundo, calculado certinho. Então se liga, o pêndulo independe da massa para a gente configurar o período dele. Informação muito boa para você gravar, tá bom? E ali, das opções, ó, com essa ideia, a letra B já está fora. A letra C fala que é necessário que o material da haste possua alta condutividade térmica. Lembra lá no enunciado que ele falou que a liga metálica ela não sofre muita variação devido à temperatura? A letra C já pode descartar. A mesma coisa a letra D.
A letra E fala sobre a energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. Lembra? Qual que é a equaçãozinha da energia potencial gravitacional, galera? Massa, gravidade e altura. Opa, olha a massa aí. Se tem massa na equaçãozinha, já não é o que eu quero para fazer esse cálculo. Sobrou então a letra A. Para a gente ter o tempo, o período constante, é necessário que o comprimento L do fio seja constante também. Então, ou você lembra da equaçãozinha e vai direto para a letra A, ou você já pode ir descartando as outras opções pelo enunciado e pela massa. Se ligou? Fácil, né? Então, letrinha A, para a gente manter o período, tem que calcular certinho ali o tamanho da haste, o comprimento da haste. Vamos continuar em mecânica, continuar aqui, a gente falou, né, da energia cinética, a gente acabou de comentar da energia potencial gravitacional, vamos aproveitar e falar da outra energia mecânica, que é a potencial elástica. Se liga ali, um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade do lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado. Ó, de novo, facilitando a nossa vida. O atrito pode ser desprezado. Isso é mais rápido, né, para a gente fazer esse cálculo. Conforme a figura. Então, a gente tem a figurinha ali, é um trilho, um cano, tem uma mola e um cubinho, que é esse cubinho que vai ser lançado. Né? Oi? O Beni tá rindo ali. Ô, Beni. Seriedade aqui, Ben. Seriedade aqui. Tá, vamos lá. Para que a velocidade do lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista... Eu não aguento esses careca. Ó, para que a velocidade... O Thiago ficou triste ali, porque ele tem uma falta capilar também, mas não foi para você, Ti. Para que a velocidade... Se liga, ele está falando de uma mola e agora ele já falou de velocidade. Então, a gente vai ter que ligar as duas. Para que a velocidade seja aumentada em 4 vezes. E nas opções ele fala ali, ó, manter a mola, aumentar a deformação. Aumentar o X da mola. Manter a mola, aumentar de novo a deformação. Na letra C, mantém a mola, aumenta a deformação. Então, as 3 opções iniciais mantenham a mesma mola. O que é manter a mesma mola, galera? É aquele K na equaçãozinha ali. Aquele K é a constante elástica da mola. Lembrando, quando uma mola tem o K muito baixo, ela é fácil de ser deformada. Aquela molinha da lapiseira. Quando o K ele é mais alto, ele é uma mola, um objeto, né, que é mais difícil de sofrer a deformação. Uma suspensão de carro, por exemplo. Então, a suspensão de um carro, ela precisa ter um K mais alto, porque ela precisa sobreviver ao impacto e retornar para a posição original, ok? Na letra D, ele fala trocar a mola, trocar o K e manter o X, manter a deformação. E na letra E, também mantém a mola, mantém o K e troca a deformação. Se ele falou que ele quer aumentar a velocidade em 4 vezes e está falando de uma mola, a gente vai começar igualando as duas energias. Ó. Energia elástica tem que ser igual à energia cinética. Professor, por que eu posso fazer isso? Lembra lá no enunciado que ele falou? Descarte o atrito, não tem atrito? Por isso. Aqui a gente vai aplicar o famoso princípio da conservação de energia. A energia que eu tenho antes precisa ser obrigatoriamente mantida até o final. O número, não a forma dela. Se liga, quando a gente começa com um número descrevendo energia, pelo princípio da conservação da energia, a gente vai ter o mesmo número no final. Só que não necessariamente ela vai estar na mesma forma. Eu posso transformar a energia térmica em energia mecânica, energia eletromagnética, energia mecânica potencial gravitacional em energia mecânica potencial elástica.
eu posso ficar trocando de uma para outra. Se não tiver atrito, o valor numérico vai ser mantido. Esse é um dos grandes princípios da física, né, da ciência em geral. Então a gente igualando as duas energias ali, ó, a energia elástica é igual à energia cinética. Qual que é a energia elástica? kx² sobre 2. Energia cinética, mv² sobre 2. Aí é só brincar de fazer continha, né? Você finge que está naquele exercício de química, uma regrinha de 3, e corta os dois de baixo, já vai separando ali, a massa para o outro lado e faz a raiz. Opa, eu quero analisar que a velocidade depende daquilo que está ali no lado direito. Ó. X vezes raiz de k sobre m. Lembra que ele falou lá? O que ele quer? Ele quer que a velocidade seja aumentada em 4 vezes. Então, para que eu tenha 4v, o que eu posso fazer? Ou eu posso aumentar 4 vezes a deformação, ou eu posso aumentar a mola, né, para uma constante de 16 vezes maior aquele valorzinho de k. Por que 16, professor? Porque o k está dentro da raiz. Qual que é a raiz de 16? É 4. Opa, na hora que eu aplicar a raiz naquele 16, o 4 vai sair. Então vai ficar 4 multiplicando ali. Então, ou eu aumento a deformação 4 vezes, mantendo a mola, ou eu troco a mola por uma 16 vezes mais rígida e mantenho a deformação. A única opção que aparece ali que possui a opção é a letra B. Mantém a mesma mola e aumentamos 4 vezes a deformação realizada. Sacou? Entendeu? Fácil, tranquilo. O importante desse exercício é você se ligar que não tem atrito e aplicar o princípio de conservação de energia. Então, nada mirabolante aqui, certo? Vamos continuar na mecânica. Aquele de eletro ali, ele demora um pouquinho, estou meio preocupado com o tempo. Se der, a gente volta ali para ele para a gente discutir. Esse exercíciozinho, ele diz o seguinte: 2 veículos. Sobre esses gráficos, o Enem adora colocar gráfico de física para você analisar. Seja ele em eletro, em termo, em mecânica, ótica, ondulatória. Principalmente mecânica, se liga que é muito comum ter análise de gráficos, tá bom? E análise de gráfico na mecânica vai lá para aquela parte, no comecinho da primeira série de cinemática. Velocidade, aceleração, deslocamento. Sabe que aquele conteúdo que quando você chega no ensino médio, você não entende nada. Daí lá no terceirão, você vai fazer a revisão e fala, nossa, mas era só isso? Só 1 mais 1 ali? Fácil. Então, é isso aqui. 2 veículos que trafegam com velocidade constante... Ô, Beni, assim eu vou cair. 2 veículos que trafegam com velocidade constante. Se liga, qual que é o movimento que é velocidade constante? Movimento uniforme. Movimento uniforme não tem aceleração, tá bom? Então, eles estão se movendo com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido. Devem manter entre si uma distância mínima. É claro, senão, né, vai bater e não é interessante. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. Olha ele descrevendo que etapas são essas. Me perdi. Ali. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. Então, ele detectou e daí vai frear. Olha ali, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, olha a primeira etapa. Eu vi que o outro carro freou, mas eu ainda não fiz nada. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Então se liga, são 2 itens para você analisar, 2 situações.
Na primeira, eu vi o carro freando da frente e por enquanto eu não fiz nada. Eu percebi que ele freou, daí eu aperto meu freio e ocorre a desaceleração, ok? Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente, tá bom? Vamos ali para as opções, ó, A, B, C, D e E. Eu não sou muito fã de suspense, tá logo na cara ali a letra D, mas se você quiser colocar a sua opção, qual você marcaria, põe ali no chat, espero que todos marquem a D. A letra A, B, C e a E, elas estão erradas por quê, galera? O Evandro tá assustado ali, ele acha que tem gente que vai marcar outra opção. Vamos lá, ó. Por que que a letra D está correta? Lembra que são dois momentos de análise? Primeiro, olha o eixo desse gráfico. O eixo X, o eixo horizontal, é a distância. O eixo Y é a velocidade. Então, conforme a distância aumenta, percebe que na letra D a velocidade está constante. Por que que a velocidade está constante? Porque na primeira situação eu estou em movimento uniforme, lembra? Movimento uniforme, velocidade constante. Percebi que o carro freou, andei um pouquinho e daí eu pressionei o freio. Quando a gente pressiona o freio, o que acontece? A velocidade vai diminuir conforme a gente avança na distância. Então, é a letra D, de fato, a opçãozinha correta ali para a gente marcar. Beleza? Então, esses pêndulos aqui, você provavelmente já deve ter visto em algum consultório odontológico, né, consultório médico, às vezes eles colocam ali para você ficar olhando e passar o tempo. Se bem que hoje, igual o Ben, ele não sai mais do celular, só fica mexendo no celular, né? Daí não tem mais por que colocar esses pêndulozinhos. Tem que baixar um aplicativo de pêndulo para ficar vendo no celular, né, Ben? Esse aí eu tenho. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. E ali tem a figurinha, né? Pega 3 bolas, levantou ali para a esquerda e as outras 2 estão paradinhas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em A, B, C, D ou E. A letra C ali está correta, porque tem alguns terminhos para você prestar atenção aqui nessa questão. Primeiro, ele está falando de colisão. Então, colisão a gente vê lá no final da primeira série e a gente tem as colisões elásticas e colisões inelásticas. Lembra? Quando a gente fala de uma colisão elástica, é quando os corpos eles colidem e não ficam juntos, as massas não ficam unidas. Quando a gente fala de uma colisão inelástica, daí na colisão, na batida, os corpos vão formar um novo corpo com uma massa maior, beleza? Então, exemplos mais comuns aqui de colisões elásticas é um jogo de sinuca. Então, uma bola de sinuca você pega, acerta o taco na bola branca e ela vai colidir com uma outra bola. Essa colisão é uma colisão elástica. Por quê? Porque quando a bola branca bater na outra, elas não vão formar uma bola grande, beleza? Colisões inelásticas já podem aparecer ali como, junto de questõezinhas de biologia, então fique esperto, como caças, ok? Então, um tubarão está tentando morder um outro peixe menor. Daí, quando o tubarão engole o peixe menor, as massas vão ficar unidas. Então, a gente tem uma colisão inelástica, beleza? Então, já vai interpretando quando é uma ou quando é outra.
No nosso caso, a gente tem o quê? Uma colisão de 3 massas contra 2. Por que que a letra C é a correta? Porque quando a gente levanta essas 3 bolas, a gente vai ter uma velocidade para as 3, e essa velocidade, ela depende das 3 massas. Na colisão, eu preciso manter o equilíbrio. Lembra lá do princípio de conservação de energia, que é um dos principais conceitos de conservação da ciência como um todo? Um outro princípio de conservação é o princípio de conservação do momento linear. O que é momento linear? Colisão entre corpos aqui na mecânica. Opa, eu preciso conservar o momento de antes da colisão com o momento depois da colisão. Então, antes eu tenho uma velocidade, 3 massas. No final eu vou ter uma velocidade e 3 massas também. Isso precisa ser conservado. Então, somente a opçãozinha C é a correta ali. Se liga que uma questãozinha que apareceu, não no Enem, mas em vestibulares aqui da região de Maringá, é se eu levantasse 2 bolas de um lado e uma do outro. Na colisão, o que iria acontecer? Opa, 2 de um lado, uma do outro. Colidiu, eu tenho que manter o princípio da conservação de momento linear. Então, eu iria levantar 2 no lado oposto e uma também no lado oposto às posições iniciais. Beleza? Podemos trocar? Eu posso continuar? Tá tranquilo? Tá? Então, vamos para esse exercíciozinho. Opa! Aí, pronto. Um exercíciozinho de... agora eu vi, Beni, obrigado. É que tem tempo aqui bem na minha frente e ele acha que eu não consegui ver. Eu consegui. O exercício que a gente vai terminar ele é um exercício que precisa tanto da análise matemática como da análise conceitual. Então se liga. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma TV de resistência de 50 ohms. Por enquanto, ele só está descrevendo o circuito, conforme ilustrado. E ele já dá o desenho para a gente, ele já deu o circuito, e é mais fácil ainda de entender. A televisão funciona apenas com a tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar é blá blá blá. A gente tem 2 limites ali, eu tenho 90 volts e 130 volts. Os 130 volts eu não vou nem analisar. Por quê? A TV funciona até 130 volts. Só que lembra que a tensão vai até 120 da tomada? Se eu coloco 120 na tomada, a TV vai funcionar e eu não vou nem ligar as lâmpadas, elas não vão influenciar na minha análise. Agora, com o 90 volts vai. Então, se eu não estou usando toda a tensão, quantas lâmpadas eu vou poder ligar? É essa perguntinha que a gente tem que analisar. Primeira coisa, quando a gente olha para esse circuito, lá na partezinha de cima, Beni, vai, me ajuda aí, Beni, aqui eu preciso chegar naquele quadradinho de 10. Vai, Beni, vai, Beni. No quadro, isso, isso. Esse cara aqui, gente, ele é o cabo elétrico mal dimensionado. Então percebe que esse cabo aqui de resistência 10, ele está relacionado com todo o resto desse circuito. Esses outros itens, as lâmpadas e a televisão, elas estão ligadas em paralelo umas às outras. E esse cabo, aquele de 10 ohms, ele vai estar ligado em série com esses outros itens. Então, olhando o diagrama, a gente já tem que perceber isso. Quais itens estão ligados, quais resistências estão ligadas em série e quais resistências estão ligadas em paralelo, beleza? A gente começa calculando, então, para uma tensão de 90 volts na TV,
Com ela tendo uma resistência de 50 ohms, qual é a corrente que passa nela? Então, usa a lei de Ohm, U igual a R vezes I. E a gente consegue achar que a corrente é de 1,8 ampere. Achou a corrente, o que a gente pode fazer? Lembra? Se eu estou usando os 90 volts para a TV, todas as outras lâmpadas, quando elas estiverem ligadas, também vão estar com 90 volts. Quer dizer que sobrou 30 passando no fio, sacou? A gente vai usar de novo a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Você pode esquecer toda a equaçãozinha de eletrodinâmica. Lembrou de U igual a R vezes I, você vai conseguir resolver metade dos exercícios. Pegou a tensão de 30 volts, a resistência de 10 ohms, qual é a corrente que está passando no fio? Opa, 3 amperes. Se liga, no fio está chegando 3 amperes e daí 1,8 está indo para a TV. Quer dizer que os outros 1,2 ampere vão ter que ser divididos nas lâmpadas, certo? Esses 1,2 a gente vai usar de novo na lei de Ohm. Ó. U igual a R vezes I. O U da lâmpada tem que ser 90, a gente sabe a tensão que está passando nela. E a resistência de uma lâmpada é 200. Opa, uma lâmpada vai precisar de 0,45 ampere para funcionar. Só que lembra que estava sobrando 1,2 ampere? Quantas lâmpadas a gente vai conseguir ligar tendo 1,2 ampere se cada uma precisa de 0,45? Lembra? Aqui é só fazer uma química básica, lembra lá do professor Evandro, uma regrinha de 3 te salva para responder esse exercício. 2 lâmpadas inteiras vão ser ligadas com essa corrente que sobrou. Beleza? Senhores, acho que o meu alarme de aula bateu, vamos trocar de sala, tá? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Se liga que física é bem importante, é uma disciplina para você ganhar ponto em quem não gosta muito dela. Então, se você conseguir ganhar ponto nessas questões mais difíceis, você vai acabar ficando na frente dos demais, certo? Espero que tenha entendido. Boa prova, vai lá e bagaça para você conseguir chegar em 1000 na nota de Ciência da Natureza. Tchau, gente! Muito bem, vamos para a última aula de hoje e agora nós vamos para biologia. Mas não se esqueça, eu já deixei 2 vezes ali o link no chat. Participe, dê sua opinião, nós queremos saber como você quer que nosso programa se torne cada vez melhor. Lembrando que ano que vem nós vamos continuar também. Então, deixe a sua opinião e não se esqueça que nós teremos brinde hoje, tá? Hoje nós teremos uma canequinha de brinde sendo sorteada no nosso final de noite, beleza? Então agora, sem mais delongas, teremos biologia com ele, o professor Nelson Júnior. Seja bem-vindo, professor. É contigo? Galera, agora sim, a melhor aula da noite, Ciência da Natureza, chegamos com Biologia. Então você que está aí conectado, manda um recadinho aí, manda uma pergunta se ficar com alguma dúvida aí, para a gente poder esbagaçar aqui, beleza? Você deve estar pensando, você que assistiu a outra aula, tava eu e o professor Márcio, né?
E aí o professor Márcio não está hoje, ele está com os movimentos peristálticos acelerados. Então se você sabe o que é isso, coloca ali no comentário para ver se você identificou o que é isso. Coloca lá no comentário o que é isso aí que ele tem hoje, tá bom? Aí a gente... Isso, dizem que é o excesso de peso, mas não é não. Depois ele vai voltar na véspera vestibular. Então assim, mais uns 2 meses ele melhora desses movimentos peristálticos acelerados, aí ele volta. Relaxa, galera. E você que tem a rede social dele, manda uma mensagem para ele. Responderam certo aí ou não? Não responderam certo, ele não sabe o que é. Beleza, gente, vamos trabalhar aqui então com as questões do Enem hoje. Na aula anterior vamos estar nacional aqui então, vamos falar todos só do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Vamos lá então, ó. A primeira questão é uma questão com bastante informação no texto, ela te delonga, te dá um pouco de trabalho para você poder identificar ela, só que existem alguns pontos chaves que são suficientes para você poder responder essa questão. Olha só o que está falando, uma coisa que o Enem vira e mexe está colocando ali para poder a galera reconhecer isso daí, que é um problema social que a gente acaba tendo. Você não vai ter a esquistossomose acontecendo com o camarada que mora em apartamento e frequenta piscina hidratado, entendeu? Vai ser com o cara que está morando num lugar que não tem saneamento básico e acaba pegando isso daí. Então olha só, a esquistossomose caracteriza pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Esquistossoma mansoni. Então esse camarada aí é o agente etiológico, é ele que vai causar a doença da esquistossomose. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Olha só ali, ó. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo, tá? Então o que você tem que lembrar aqui? Uma outra questão que caiu em algum Enem passado, falava de uma medida profilática para você evitar a grande quantidade de contágio disso daí. E aí falava sobre a utilização de molucicida. Como assim molucicida? Você já aprendeu que sida termina a palavra em sida é a que está matando. Vermicida, formicida, bactericida. Então molucicida são aqueles que acabam matando moluscos. E aí você vê, peraí, o hospedeiro intermediário está dizendo ali que é o Bionfalaria. O Bionfalaria é um caramujinho. Então, utilizando o molucicida, o que vai acontecer? Você mata esse hospedeiro intermediário, evita com que ele acabe se transformando numa forma infectante. Olha só, continua ali dizendo, ó. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano à produção de anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, por que eu grifei ali vacina? Pelo seguinte, você deve lembrar o conteúdo do primeiro ano da diferença entre vacina e soro. O soro terapêutico, ele já tem ali os anticorpos, então ao ele introduzir no organismo humano, ele já entra paralisando tudo para os glóbulos brancos fagocitar e acabou, já era. Então você que foi mordido por uma cascavel, por exemplo, você vai ter que tomar um soro chamado de anticrotálico. Quando você injetar esse soro, ele vai entrar combatendo ali o veneno, entendeu? Então para você saber que ele vai entrar, combater e pronto. Se amanhã você tomar outra mordida, mais soro. Terceiro dia, mais uma mordida, azar demais, terrível. Você vai ter que tomar o soro novamente. Já a vacina, qual é a diferença, galera? A vacina, você já tem o antígeno, aquilo que faz mal, dentro da vacina. Só que, claro, morto, atenuado. Só que na hora que ele entra no organismo, o organismo entende assim, precisamos produzir muito anticorpo aqui. Então ele começa a produzir esses anticorpos e já deixa o seu corpo como? Preparadinho para se caso você realmente pegar a doença ativa. Então a vacina, ela vai produzir, ela vai prevenir a doença. Então você vai utilizar a vacina de forma preventiva. Nem sempre você vai utilizar ela quando você está com uma doença, tá? E você tem que entender o seguinte, a doença,
seria a manifestação desses sintomas, tá? Que seria ali o inchaço do baço, do fígado, barriga inchou de água, aquela coisa toda. Aqui, ó, você vê nessa imagem esse bendito ciclo que está falando ali. Então você tem ali as fezes humanas que acabam chegando até uma fonte de água, entra no bionfalária de uma forma a transformar ele em uma forma infectante, que é a larva cercária, e a pessoa entrando em contato com essa mesma fonte de água contaminada, recebe essa larva. Então, olha só, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá o quê? Olha só a letra E, resposta correta. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de doença. Gente, olha só. Pensa só nas outras alternativas. Se você toma a vacina, olha a letra A que está dizendo. Impedir a penetração do parasita pela pele. Que negócio que é esse? Como é que acontece isso? Né? Acho que eu tenho que falar aqui na outra câmera, né, Beni? Aí estou de frente. Ah, beleza, aqui. Então, o que acontece? Tanto faz. Não, beleza. Então, qualquer uma você vai pegar. Beleza, então. Aí, gente, olha só. Você vai tomar uma vacina, vai criar uma bolha para poder ficar em volta de você? Não, não tem como ser a. Olha a letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Então, eu tomo a vacina, o caramujinho lá no meio da água vai morrer. Que negócio que é isso? Isso não acontece. Aí a letra C. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente ao fígado. Mas como assim especificamente ao fígado? Ele vai proteger o fígado de alguma forma, uma bolha ali só no fígado? Como é que é? Não. D, ó, eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. É a mesma coisa que você está vendo ali na letra A e B. Então, obviamente, seria eliminar, você vai ser contaminado, mas você vai ter o quê? A vacina e vai evitar a manifestação da doença, que é o pior. Você ter o inchaço do baço, o inchaço do fígado não é legal, beleza? Vamos para outra questão. Olha só, essa questão aqui é uma questão que nós na educação adventista fazemos duas coisas com vocês. A gente é confessional, nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou todos os seres vivos num período determinado de tempo, né? Mas nós passamos para vocês também toda a ideia evolucionista, que são essas que vão ter na prova. Então aqui eu coloquei uma questão envolvendo essa ideia evolucionista. Então você tem ali, ó, durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por número. Aí você tem todo aquele cladograma, né, mostrando ali a ancestralidade, né? Você que já passou pelo segundo ano, você que é do terceiro ano, do segundo ano, você viu ali que temos plantas extremamente simples, né? As briófitas, as pteridófitas. Então, na ideia evolucionista, seria o quê? Um ancestral das plantas que a gente tem hoje, como as árvores frutíferas. Olha só o que está perguntando ali. Desculpa, volta. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Mas peraí, como assim ambiente terrestre? Será que elas então estavam só na água? Como é que funcionava isso? O que acontece? O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a briófita e a pteridófita, tá? Elas precisam da água para se reproduzir. Então elas não estão na água, mas elas vão precisar da água. Aqui você vai ver essa imagem, eu circulei ali de azul, você tem 2 musgos ali, 2 briófitas ali. Então você precisa de pelo menos uma gotinha d'água para com que o gameta masculino vá para o gameta feminino. E aí, criação ali do esporante, como você está vendo na imagem. Aqui você está vendo a pteridófita. Ali você tem uma estrutura que é o prótolo, que é hermafrodita, tem ali a estrutura masculina e feminina, precisa da água estar ali para com que o gameta masculino vá para o gameta feminino e pronto, cria ali uma samambaia. Então, já no caso, o que a gente tem de diferente, nas plantas, por exemplo, no caso das angiospermas, né, você tem flores semelhantes a essa. Então você está vendo ali uma estrutura chamada tubo polínico, que falou aqui na questão anterior, ó, na questão ali, ó, formação do tubo polínico. Por que que então a gente coloca correta ali a letra C? Porque o tubo polínico fez com que
eles não dependessem mais da água. Não dependesse mais da água. Então vem uma abelhinha ali, ó, bate no grão de pólen, coloca dentro do tubo polínico, pronto, formou ali a semente, forma o fruto. Então essa adaptação fez com que ele saísse ali do meio terrestre. A próxima questão aqui era para ter um suspense aqui, não sei porque não apareceu aqui, ó. Ah, normal, né? Culpa do Beni. Beni, era para ter um suspense, Beni. Cadê o efeito aqui? O negócio ia vir sangrando aqui agora e tal. Já está a questão aqui. Mas beleza, de enfermidades em indivíduos já era aplicado rotineiramente aos hospitais. A técnica se refere-se o texto. Que técnica é essa? Aí você está vendo que já está a resposta ali, o spoiler, que é a letra E. Aí você deve pensar assim, tá, mas vem cá. Tá falando ali em cima que é em um tecido, células de um tecido. E o sangue é um tecido? Muita gente se confunde com isso. Por quê? Porque a gente vai falar de histologia lá no primeiro ano e revisando no terceiro ano, a gente começa falando do tecido epitelial, da pele. Aí o camarada acha que tecido só é aquilo que é mais sólido, mais denso. Não, gente. Você aprendeu que tecido é a união de células. Então você tem no sangue, o que você tem? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Então a união deles vão formar o tecido. Qual tecido que é? O tecido conjuntivo sanguíneo. Tá? Então, por que a transfusão de sangue seria um exemplo de terapia celular? Porque em muitas doenças você acaba tendo uma mudança nos elementos figurados do sangue. O que é elemento figurado? Na quantidade de glóbulos brancos, na quantidade de células, de hemácias, glóbulos vermelhos. Então a transfusão de sangue faz com que você insira novas células. E aí, obviamente, você vai ter uma mudança no organismo que vai melhorar. A pessoa que perde muito sangue, ela precisa de sangue porque ela perdeu hemácias, ela perdeu o glóbulo branco. Então ela precisa disso para poder voltar. Beleza? Então, ok, vamos seguir aqui. A nossa próxima aqui, ó, tá dizendo ali, ó, o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. Então, o que está falando aqui? Está falando que os indivíduos são diferentes. É isso que está falando aqui. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta gênica. Pô, importante isso aí, permuta gênica. Permuta gênica, você vai falar, mas eu lembro de permuta gênica. O que seria essa permuta gênica? Eu estou lembrado, permuta. Talvez você conheça permuta gênica com outro nome. Você talvez conheça permuta gênica como recombinação gênica ou como famoso, lindo e belo crossing over, tá? Então você vai ter esses nomes aí, já lembrou, já está começando a vir na cabeça ali o que aconteceu com os cromossomos. Então olha só, essa troca de segmentos é determinada na... Que segmentos que é essa? Está dizendo aí, ó, entre cromátides irmãs ou não irmãs na meiose. Então olha só, lá na meiose você tem duas meioses, certo? Meiose 1, meiose 2. Então você tem a prófase 1 e também a prófase 2 na meiose 2. Na prófase 1, em 20% dos casos, acontece o crossing over. Então olha só, toda meiose que acontece para a formação de gameta, apenas 20% dos casos aproximadamente vai acontecer o crossing over, que é o que você está vendo ali na imagem. Você está vendo ali cromossomos ou cromátides não irmãs, por isso que está de cores diferentes na imagem que você está vendo, e eles trocam segmento de DNA. Então, quando ele troca esse segmento de DNA, aquele material genético que recebeu um segmento novo, ele vai ter ali as bases, adenina, timina, guanina, diferente. Então, vai produzir um aminoácido diferente. Se produzir um aminoácido diferente, vai produzir uma proteína diferente e vai dar um fenótipo novo, uma característica nova no indivíduo. Tá? Então isso é o nome que eu acho mais propício para isso daqui que você está vendo na imagem é a recombinação gênica. Por quê? Porque você está recombinando os genes.
Isso até um ponto para a gente poder analisar aqui, que o neodarwinismo, que fala sobre tentar unir as ideias evolucionistas à genética, diz que a recombinação gênica é o que causou as mutações e foram criando novas espécies. Mas é interessante que eles próprios dizem que a recombinação gênica é um fato. E aí você entende como recombinação é você combinar aquilo que já existe. Então o ser humano continua sendo ser humano. Ele não vai ter uma característica, um olho laser aparecendo nele, entendeu? Mas ele vai recombinar algumas características. A cor dos olhos vai mudar. Então, em 20% dos casos acontece isso. Então, qual que seria a resposta correta? Foi ali, ó, recombinação genética na formação dos gametas. Então, quando você tem a formação dos gametas, se dá por qual meio de divisão celular? Pela meiose. Então, a meiose vai formar esses gametas recombinados, unindo o gameta masculino com o feminino, pronto, vai ter uma mudança ali nesses gametas, nessa variabilidade, tá? Isso, vamos lá? Ok, opa, já está aqui a resposta também. Vamos seguir assim. Gente, olha só o que está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui que as cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas em vez dessas cutias comer, o que eles fazem, gente? Eles pegam, colocam na boca e eles enterram essas sementes. Claro, algumas eles comem, tá? Claro isso. Eles pegam essa semente e enterram. Por que eles enterram? Porque quando chega numa época em que não há frutos, eles vão lá, desenterra, pega a sementinha e se alimentam. Então tá a escassez de fruto, mas ele tem a sementinha enterrada bonitinha lá. Só que o que acontece, está dizendo na questão? Acontece eles colocarem entre aspas uma ladroagem. Algumas cutias vão lá e desenterra, pega a semente e enterra em outro lugar. Em 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 10 lugares. Então dezenas de vezes está acontecendo de ser enterrada essa semente em outros lugares. E aí pergunta assim, ó, essa ladroagem, entre aspas, está associada à relação de quê? Gente, olha só, o que seria a sinfilia? A sinfilia você pode encontrar em alguma literatura como esclavagismo, tá? Então a sinfilia é o... Desculpa, saiu a Síria aqui falando, desculpa. Seguinte, o que seria a sinfilia? A sinfilia é quando uma espécie ela escraviza a outra para poder trabalhar para ela. Um caso bem clássico, você vai ver em todos os livros de biologia, é a formiga com o pulgão. Com o pulgão. Então a formiga ela faz o quê? Ela pega o pulgão e aprisiona o pulgão. Mas por que o pulgão? O pulgão, certozinho ali, ele se alimenta da seiva do vegetal. Só que assim, ele se alimenta muito dessa seiva vegetal. Aí o que acontece? Ele acaba eliminando nas suas fezes grande quantidade de açúcar que ele não conseguiu absorver. Então ele acaba tendo uma grande quantidade de açúcar ao redor dele. E aí o que acontece? A formiga vai lá e se alimenta disso. Professor do céu, que negócio nojento. Mas entendo, no meio animal é muito diferente essa questão de você pensar em fezes, tá bom? Então fica tranquilo, o negócio é de boa. Aí o que eles fazem? Você pode ter também uma outra ideia sobre a sinfilia, tá bom? Por quê? Porque as formigas, com relação aos pulgões, elas também protegem os filhotes dos pulgões. Claro que, né? Ela protege para quê? Para poder crescer, continuar escravo e continuar ali liberando açúcar para eles. Mas essa proteção pode ser chamada de protocooperação também, tá bom? Então não tem nada a ver a sinfilia aqui, você está vendo com essa ladroagem aqui. Predatismo, tá uma cutia matando a outra? Não, não tá uma cutia matando a outra. Parasitismo, tá alguma cutia pegando, enfiando a faca, né, só sangrando nela para poder... Não, não tá acontecendo isso aí não. Né? Tá o pessoal falando hoje de, hipoteticamente, de matar animais, né, gente? Não, só detalhe, tá? O que foi, Thiago?
O Fernando falou. O Fernando falou. Então tá bom. Animal de pelúcia. Animal de pelúcia, claro. Aí, ó, você tem ali a decompetição e a ecomensalismo. Só que o que é comensalismo? Comensalismo é quando um indivíduo, ele está se aproveitando de um outro, mas não está prejudicando ele. Então você tem alguns peixes, por exemplo, que nadam ali junto com os tubarões. Tubarão vai lá, pega o negócio, estraçalha, manda carne para todo lado. Tá bom? Aí um peixinho está do lado, ele faz o quê? Ele se alimenta daquilo que sobrou. Então ele é um comensal, ele não está prejudicando. Nesse caso aqui, é uma competição entre os indivíduos. Por quê? Porque eles estão competindo entre alimentos, tá? O alimento está ali enterrado, um pega, o outro rouba, pega, vai lá buscar, não está lá, então é uma competição. Lembrando que a competição, ela não é só no reino animal, tá? Em todos os seres vivos, eles podem estar competindo. Quando eles estão no mesmo ambiente, esse ambiente acaba não tendo todas as necessidades para todos os indivíduos ali, né? Suprir todos os indivíduos, então eles entram em competição e salve-se quem puder ali. Vamos lá. Ó, coloquei aqui uma imagem que vocês têm na apostila de vocês. Então você que está agora, tira um print, deixa eu sair aqui do ladinho, sair do ladinho. Você tira um print disso aí que é muito bom para você estudar. Voltei, tá bom? Já tirou o print. Vamos seguir lá, ó. Bom, olha ali. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o quê? O Beni, tá errado ali, Beni. O negócio até desceu ali, o negócio tá errado essa letra aí, tá, gente? Ele tava D ali, ele acabou descendo ali. Dá tempo do Beni consertar, ó. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora. Então, o alimento orgânico, aquele que você paga o olho da cara lá no mercado. Garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxico, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio de quê? Então, o que geralmente acontece? Os insetos herbívoros vão chegar até uma plantação e vão se alimentar. Então, obviamente, para quem é um agricultor, ele não vai gostar disso daí. Por quê? Porque ele vai acabar tendo ali folhas, por exemplo, todas machucadas, estragadas e tudo mais, não vai ficar legal, não vai vender bem, então não vai ser uma boa. Aí o que acontece? Eles precisam controlar esses insetos. Então, numa plantação tradicional, vai colocar ali algum inseticida, né, para poder eliminar isso daí. Só que você acaba tendo o agrotóxico ali nas folhas e você acaba recebendo isso na sua casa. O alimento orgânico, ele não pode colocar ali os agrotóxicos. Então, a única forma que ele tem para fazer é usar um meio natural para eliminar esses benditos insetos. Olha só, a letra A está dizendo ali, ó, prática de adubação verde. O que seria essa adubação verde? Gente, a adubação verde é quando você planta alguns vegetais, uns juntos ao outro, para ter uma melhor fixação de nitrogênio no solo. Entendeu? Uma melhor fixação de nitrogênio no solo. Então, não tem nada a ver aqui. A gente vai colocar nitrogênio no solo e aí some os insetos? Não tem nada a ver. Letra B, emprego da compostagem. Compostagem é algo muito bom para o ambiente, né? Você tem ali o resto de alimento que você deixa ali um tempo, ele vai produzir um adubo legal, só que ele também não tem nada a ver na eliminação de insetos. Letra C, controle da irrigação do solo. Então, se eu controlar a quantidade de água ali, vai pegar água no inseto, ele vai sair correndo, o que vai acontecer? Também cancela isso daí. A letra D está dizendo ali, ó, utilização de predadores naturais. E a letra E, que estava como a certa, mas não é, que era o cultivar de risódio. O que acontece? Essas bactérias, risódio, elas também são fixadoras de nitrogênio no solo. Então também não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então a utilização de predadores naturais. Quem seriam esses predadores naturais? Você tem, por exemplo, um besouro que você jogar ali dentro,
ele acaba se alimentando desses insetos e você tem um controle natural, tá bom? Vamos aqui seguir. Ó, essa daqui temos ali 10 minutinhos. Olha só essa questão aqui, ó. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Vou direto na pergunta, depois eu volto no quadro. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Então você quer uma recuperação de uma área desmatada. Por falar em área desmatada, pelo amor de Deus, eu vou falar nessa câmera aqui. Pelo amor de Deus, e por favor, não vai dizer que uma plantação de eucalipto é reflorestamento, tá? Por favor, não vai colocar, não, mas olha, né? Colocou ali um monte de árvore, não tinha nada de árvore, encheu ali. Gente, reflorestamento é você colocar as plantas que eram nativas ali, tá? Beleza, mas ó, o eucalipto tá legal, né? O eucalipto tá ali produzindo oxigênio. Só que o eucalipto, a folha do eucalipto, principalmente quando ela cai no solo, ela não deixa outras espécies nascerem. Então você acaba prejudicando ainda mais. Então não tem nada a ver com reflorestamento, tá bom? Então reflorestamento é você colocar aquilo que é nativo. Por isso que é uma coisa interessante, é você conhecer, por exemplo, sobre corredores ecológicos. O que é um corredor ecológico? Você tem lá um fragmento de mata de um lado, um fragmento de mata do outro. Tem plantação no meio lá. O cara resolve falar, meu, tem que diminuir essa plantação, vamos aumentar a árvore nativa. O que eles fazem? Eles procuram conhecer quais são as plantas de um fragmento de mata, de outro fragmento, e plantam ali no meio. E aí acontece esse reflorestamento de forma natural e gradual, tá? Então, tá a dica. Vamos lá para a tabela da questão agora, ó. Eu tenho 2 estratégias. Então, ó, o habitat mais instável e imprevisível. A estratégia 2, mais estável e previsível. Oh, mas de novo isso aqui. Deixa eu tirar esse relógio aqui. Pega aqui, Fernando. Dá pra mim fazer? Porque eu tenho que desativar isso aí. Aí, olha só. Potencial biótico muito elevado, seria produção de muito, ele se reproduz rapidamente, e baixo. Duração de vida, é curta e com reprodução precoce. Então o que acontece? Ele se reproduz rapidamente, mas tem um ciclo de vida ali mais curto. Aí você tem, ó, descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno, tá? O outro ali, pouco e tamanho corporal maior. E tamanho populacional variável e constante. Gente, se você quer que aconteça um reflorestamento, você está vendo aqui, ó. Aqui você tem um exemplo de sucessão ecológica primária. Então você tinha aqui o quê? Simplesmente uma rocha sem nada. Aí você tem a implantação ali dos primeiros musgos. Então esses musgos, eles rapidamente se reproduzem, vão morrendo, vão criando ali uma camada de matéria orgânica, tá? Uma camada de matéria orgânica. E aí, sucessivamente, esses vegetais vão se instalando e vão criando outras massas de vegetal ali, uma massa orgânica. E aí você vai tendo uma criação variável e instável, porque o lugar é totalmente instável. Aí o que você vai tendo acontecer aqui, ó? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu estou aparecendo aqui, cadê eu aqui? Coloca eu aqui do lado direito, Beni. Do lado direito. Isso, aqui, a mão pro outro lado, Beni. Aqui, Beni, isso, voando. Aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Todo esse daqui, coloca pra baixo. Isso, Beni, aí, ó. Tudo isso daqui, ó, é uma matéria, uma quantidade de sedimento que não tinha anteriormente lá na frente, tá? Então essa massa, ela foi sendo criada, esse sedimento aqui, essa camada orgânica, com o passar da sucessão. Então aqui, gente, a gente tem a letra C como correta. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização
da área que foi desmatada, ok? Vamos seguir aqui, ó. Bom, essa daqui é a última questão. Olha só o que está dizendo ali, ó. Essa resposta já está correta, tá bom, gente? O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. A brita, muita gente chama de pedrinha mesmo, tá? É a brita, aquela pedra menor ali que você tem misturando com cimento, concreto, que vai colocar na laje e tal, tá bom? A areia é normalmente extraída do leito dos rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Então, olha só, você tem aqui um problema que o Enem está te dando e você, obviamente, na resposta vai ter que resolver esse problema. Olha só, na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. Olha só o que está dizendo ali a pergunta. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do quê? Aí você tem de areia, consumo d'água, consumo de concreto, nada a ver, e da fabricação de cimento também nada a ver. Gente, o que você tem aqui de problema maior? Você tem areia tirada do leito dos rios. Agora, a brita, você precisa da mineração. Nessa mineração, você vem junto com uma devastação ambiental de muitas florestas. Então você acaba tirando essa massa vegetal, né, para exploração mineral. Então a ideia de você diminuir a extração de brita com esse concreto que foi moído seria a resolução desse problema. Tá? Então eles já deram aqui o problema, deram uma resolução e você aqui teria que interpretar essa resolução, por que ela se torna vantajosa. Então você vai ver que muitas vezes o Enem ele vai querer isso, principalmente quando ele trata, nós vimos aqui na aula de hoje, quando ele trata de doenças, a ideia que ele passa para você é de você resolver essa problemática. Então você viu que eu passei para você ali, por exemplo, quando a gente falou de esquistossomose, passei para vocês ali o ciclo, mas vocês viram que o ciclo ele não era essencial para a questão. Então, a ideia era resolver o problema através da vacinação. Então, é isso que você tem que ter em mente em muitas questões relacionadas principalmente ao maior tema que cai, que é a ecologia. Tá bom? Pessoal, nosso tempo aqui está acabando. Olha, foi ótimo estar com vocês nessas duas aulas e a gente ainda vai ter mais uma, né, Thiago? Nas vésperas aí, vocês vão ser avisados para a gente poder estar participando junto. Gente, beijão para todo mundo, abraço, tchau, tchau, fique com Deus. Valeu! E aí, galerinha, chegamos ao final de mais uma noite de chave do Enem. Fechamos com biologia, fechamos ciência da natureza. Se prepara, semana que vem nós teremos matemática e filosofia. Coloca o timer no teu celular, anota na geladeira, coloca na tua testa, mas não esquece de chamar os amigos também e rever as aulas. O legal é que essas aulas ficam salvas ali no nosso playlist. Se inscreve aqui no canal, inclusive do IAP, e dá uma olhadinha no nosso playlist. Já estão lá as 4 últimas aulas e essa nossa também ficará disponível. E para nós fecharmos, como eu prometi, vou sortear a nossa caneca térmica, o nosso copo térmico. E eu tenho aqui, olha, hoje poucos, hein? 21 participações somente aqui no nosso feedback. E eu peço, Beni, por favor, e fala bem alto, hein, para que o pessoal possa escutar. Entre 1 e 21, um número aqui para ganhar o nosso brinde. 21. Ok?
Tiago Camargo. Olá, Tiagão. Beleza, cara? Então você ganhou a nossa caneca. Vou entrar em contato contigo amanhã e nós vamos ver como vamos entregar. Ok? Então um forte abraço, uma boa noite, foco no estudo, durmam bem e até mais. Fui!